O boro dá para dizer que é comida para planta. A gente não pode fazer uma super refeição e achar que na semana seguinte já não precisa mais comer, né? Se eu fizer isso com o boro, eu vou matar as plantas. Eu vou trazer 50 quilos de boro por hectare e deixa lá. Não, você vai matar as plantas. Hoje temos duas grandes personalidades. Primeiro, o professor Vitti, uma lenda do nosso agro. Também, Dr. Fábio Vale, um grande amigo, um grande parceiro de caminhada. Sem dúvida nenhuma, a história de vocês é única e é fantástica. Como saber se um solo é pobre ou rico em boro? Que é uma planta que é a que mais responde a boro. Eu lamento quando o pessoal ainda acha que o micronutriente ele é microimportante. Nesse contexto, o boro se mostra ainda mais importante no olhar de vocês? O boro ele tem tanto papel estrutural, porque ele faz parte ali das paredes celulares, formador de estrutura, e também tem algumas reações que aceleram os processos dentro da planta, né? Não adianta você fazer todo o manejo do solo adequado se você não interferir e fornecer uma fonte extra de boro. A decisão lá atrás e tudo que aconteceu, faria alguma coisa diferente ou é só agradecer? Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Ex-Boro, aonde hoje temos aí duas grandes personalidades, né? Filho de Deus. Dois grandes filhos de Deus. Fios de Deus, exatamente. Primeiro, uma lenda do nosso agro, Viva. lenda muito viva, uma lenda, como é que é? A lenda viva e operante. Isso. Então, professor Vitti, uma alegria enorme estarmos juntos em mais um momento da nossa vida, né? Também um grande amigo, um grande parceiro de caminhada, Dr. Fábio Vale, que também já conhecemos aí de longa data, né? E teremos aqui uma conversa hoje muito bacana. Vamos falar de conhecimento, vamos falar da vida, Sim. e vamos falar de Deus. Amém. E também vamos falar de boro, né? Também é algo que nos une com muita força, né? Então, tenho certeza que quem está nos ouvindo conhece esse time, mas ninguém aqui dispensa apresentações. Então, eu começaria convidando, né, a cada um fazer uma breve apresentação aí. Uma alegria enorme ter vocês dois conosco hoje. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio 2. Nós estamos aqui em Piracicaba, na Água de Vance, onde iremos gravar um podcast. Eu sou o Godofredo. Notem, Godofredo com 3 O de macho. Não sou gaúcho igual o Barpe. César Vitti. E vamos, como disse o Fábio Barpe, acho que não cabe aqui falar do Vale do Silício, mas sim falar do Vale do Boro. Boa. Então eu passo a palavra ao meu bicho, Meu xará. que o nome dele de bicho é Bundão. Fale o Vale. Essa eu não sabia, Bundão. Sim, bundão sentado ao lado do bicho traça. O bicho então tá aí, né? Depois temos que falar um pouco sobre isso, essa prática aí do... Isso. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui pra gente falar de boro, né? Um baita de um elemento aí, muitas vezes subestimado, né? E junto com o professor Vitti, né? Foi meu professor lá em 1987, ele foi ontem, né, Vitti? Na graduação, e estamos aí, desde essa época. Bacana, isso é um dado que eu não tinha, né, em relação ao momento que vocês tiveram ali o primeiro contato, né? E eu estava pensando ontem sobre isso, né? Sobre a nossa relação, quando é que aconteceu. Ontem até pensando no experimento que foi desenvolvido há 13 ou 14 anos, mas com certeza a nossa conexão possivelmente gira em torno de 20 anos já, né? Então eu sou muito grato por ter tido a oportunidade dos nossos caminhos aí se cruzarem, né? E sem dúvida sim, o nosso ponto de conexão foi boro, mas eu acho muito bacana quando algo começa de uma forma, mas não se restringe a isso, né? Então, tive condições de conviver e admirar, né?
vocês, professor Vitti, com um nível assim de admiração, né, por toda a trajetória, né? O Fábio Vale se aproxima mais da minha idade, né? O professor Vitti já está cada vez melhor, está como vinho, né? Mas então já assim com uma trajetória mais longa, né? E admirável, né? Isso é uma unanimidade, né? E eu tenho na minha rotina a oportunidade de rodar o Brasil inteiro e perceber, né, a admiração que todos sentem, né? Então, falando de conexões, né, você então foi 87, foi o ano que a vida de vocês se cruzou, o professor Vitti como professor, isso eu não sabia, foi assim? Em 87, Jaboticabal, né? Uhum. Eu, professor Vitti, era professor da Unesp de Jaboticabal, antes de vir para Exalc. E quando eu fiz a disciplina a Fertilidade do Solo no 5º semestre, ele foi lá. 5º semestre, Fertilidade do Solo. Eu já tinha conhecido ele antes, mas que o primeiro contato foi nesse momento. Mas depois a gente se aproximou mais quando eu fui trabalhar, né? Começou o primeiro emprego meu, com uma empresa de calcário, né? Não era de rocha, não era de calcário. Uhum. E a gente conheceu ali, o Vitti já até prestava alguns serviços pra gente na época, umas palestras, né? Mas depois aprofundou mais quando eu vim fazer o mestrado aqui na Exalc, né? Bacana. O mestrado, doutorado, aí meados dos anos 90, daí que aproximou mais, né? Sim, doutor Vitti, então eu vou aproveitar esse momento para ouvir do senhor um pouco aí do seu início de história no agro, né? Porque realmente me gera ali uma curiosidade, porque aqui a gente está falando e eu até fico emocionado, né? Porque isso aqui é a história do agro do Brasil, né? A sua história tem uma relevância muito grande, né? Então, como é que foi o primeiro impulso a se interessar pelo agronegócio? Essa história eu ainda não conheço, quero muito conhecer. Tudo começou eu tenho um irmão por parte de pai, que ele era professor de Exalc, cara famoso. Ele trabalhava com combate à saúva. Eu dizia, ou a saúva, o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Então achei bacana de ter meu irmão com essa fama toda. Daí eu procurei fazer Exalc e daí surgiu esse contato com o agronegócio. Na Exalc eu fiquei por 5 longos anos, né? Uma época maravilhosa, a época dos Beatles, dos Rolling Stones. E, graças a Deus, eu tenho uma filha que continuou a seguir a profissão, que é a Daniela. O filho mais velho, ele é economista, e o mais novo, de verdade, ele tem 18 anos só. Que é o Pedro. O Pedro Luiz. Pedro Luiz. Luiz com S. E esse nome do Pedro Luiz foi até interessante, Fábio. É porque foi em homenagem a um grande radialista, acho que o pai do Fábio lembra, o Pedro Luiz, da Rádio Bandeirantes. Trabalhava com o Silvio Luiz, né? Com o Silvio Luiz, sim, isso. Então foi uma homenagem a esse radialista que surgiu o nome do meu filho. Sim. Mas aí eu passo a palavra ao Barp, porque o assunto aqui é boro com B. E boro não é BO, viu, Fábio? Nem é boletim de ocorrência, é C. Tá, mas então antes de entrar no boro, eu só queria saber o ano que o senhor se formou na Exalc? 1966. Eu também formei no mesmo ano em Botucatu em licenciatura agronômica, por isso que tenho facilidade em dar palestra, em dar aula. Um curso importantíssimo é esse de Botucatu na Unesp. Então eu tenho no meu coração a Unesp de Botucatu, a Unesp de Jaboticabal e a USP de Piracicaba, que fizeram a minha formação moral e cívica. E essa questão da formação e da sua atuação, que continua super ativo, né? Eu acho que antes de entrar no boro, a gente pode ainda falar um pouco disso, sobre um exemplo de alguém que se dedica há tanto tempo num assunto não, né? No mundo do agro. Eu acho que isso é muito bacana, porque hoje a gente vê, infelizmente, né? Cada vez a busca por atalhos, né? Ou cada vez dedicação menor, ou se procurando aí caminhos mais fáceis, né? Então eu acho que reconhecer essa sua trajetória, que eu também de certa forma acompanho há 20 anos, né?
E ver ainda essa sua disposição, essa sua energia, né, de transmitir conhecimento, de, ao mesmo tempo, continuar anotando, continuar com sede também de aprender. Isso eu acho muito bacana e raro, né? Então, queria fazer esse reconhecimento, né? E também ouvir um pouco, né, sobre esse seu constante renovar, né, no seu princípio, na sua missão, né? Porque isso para mim é uma missão, né? Que pega nesse coração aí? Só para dizer pro Fábio que eu estou na plenitude da luminosidade decadente do crepúsculo. Isso que me dá força. Que bacana, hein? Né? Anotou aí? Mas é muito bonito de ver, né? Essa dedicação e esse constante renovar, né? Porque tem várias formas de encarar a vida, né? Eu, sinceramente, lhe vejo como um exemplo em vários aspectos e eu acho que esse é mais um, né? De continuar disposto, de continuar ativo, de continuar entregando, de continuar também recebendo, né? Isso é muito bacana e relevante para o Adams. Sim. Projetos continuam, enfim. Continua, a gente tem convênio com compromisso oficial com o Marrocos, né? Para ensinar para Marrocos a tecnologia tropical em agricultura. E o Marrocos é um grande fornecedor para nós um elemento-chave chamado fósforo. Então, a gente continua com esses convênios, continua com palestras no mundo todo e sempre orientando e sendo padrinho de casamento de alunos. Que legal. Então, a gente está, graças a Deus, com saúde, embora tem gente que vai fazer agora, semana que vem, 79 anos, né? Eu queria inverter para ver se melhorava, não dá. Pô, é o 97 pro bar. Tem 18. Daqui a pouco dá, quando virar 81, aí volta para os 18, né? Esperto, querido. Você viu? Tá chegando os 18. Mas, Xará, me conta um pouco também do teu sentimento de ver, né? Essa caminhada do VIT, assim, né? Você que também eu tava fazendo cálculo aí, já são quase 40 anos que você se essa tudo aí. Já conheço há 40 anos. A agronomia, eu estou completando 36 anos esse ano, eu finalizei o curso, parece ontem, né? 1989 que eu finalizei o curso de agronomia, trabalhei em algumas empresas, tenho uma empresa de consultoria hoje, tem muita aula, muita palestra na vida aí, para vários países também, né? E aí, andando com o professor Vitor, vai renovando, né? A gente vê a vontade dele de tá ensinando, né? Então, herdou muito disso também. Gosto de ensinar, né? Uhum. Ser didático, isso é importante, ele comentou aí. Então, é muito gratificante estar rodando o Brasil todo aí, sendo chamado para ajudar as pessoas a desenvolver um pouco mais a agricultura, aí, com certeza. E do momento da decisão sua também, né, por ir no caminho da agronomia, passando um filme, né, de hoje para trás, assim, sentimento de satisfação, era mais ou menos o que você esperava? Como é que é esse processo aí? Na verdade, eu cheguei na agronomia meio por acaso, porque eu sou piracicabana, tive a Exalc aqui, e um primo meu já falecido que fez agronomia, que primo casado com uma prima minha. Aí foi curiosidade, fomos lá o que ele faz, o que ele não faz. Acabamos caindo meio ao acaso, porque na família ninguém tinha agronomia, né? Bem na família próxima, né? Então foi uma coisa que eu aprendi muito, um curso complicado, agronomia, um curso bem eclético, né? A gente vê de tudo, né? Desde economia até meteorologia, né? A gente vê tudo isso aí na agronomia, passando por engenharias, máquinas, química, física e vai embora, construções, né? E acabamos ajeitando na área de solos, né? Lá dentro da Unesp, uma bolsa que a gente teve no departamento de química e solos junto ali, né? Para trabalhar com correção do solo, começamos ali, isso foi em 87, né? E aí estamos até hoje, né? Então é uma área que dedicamos bastante. E esse é um ponto importante, né? Porque a gente fala agronomia, né? Mas são engenheiros agrônomos. Sim, agrônomos. Então tem toda uma complexidade química e matemática, né? Que eu nunca fui
forte nas exatas, né? Então eu tenho uma admiração ainda maior porque eu sei que o nível de exigência e dedicação não é baixo, né? E aí, quando a gente faz esse link, né, do objetivo final do agronegócio, né, eu acho que não, eu tenho certeza que é uma das profissões mais nobres e importantes, né? Sim. Então, e Viti, falando sobre essa mesma ideia de voltar no tempo, a decisão lá atrás e tudo que aconteceu, faria alguma coisa diferente ou é só agradecer? Como é que é essa reflexão aí? Jamais farei diferente, somente agradecer. E também agradeço de ter uma sucessora na família que está seguindo a agronomia. O Fábio está muito modesto, ele precisa lembrar também que a atuação dele foi muito forte na área de legislação. Isso é uma coisa básica. Então, ele é responsável, corresponsável pela legislação do calcário e também de micronutrientes, né? Quanto à parte de solubilidade. Então, ele moralizou o setor, deu oportunidade para as empresas sérias a crescer através do uso correto do calcário e também de micronutrientes. A gente deve muito ao Fábio, e é um professor da Exalc que orientou o Fábio, que é José Carlos Alcardi, que faleceu novo ainda. E também o professor Paulo Afonso Belingeli, Jaboticabal, né? E também Foi orientado do Alcardi, que infelizmente. muito amigos, seus dois falecidos, mas muito na área de legislação química de produtos, né? Tiveram relevância Demais. esse mundo acadêmico, ele tem que ser valorizado, né? Porque são abnegados, são missões, né? Que as pessoas têm e fazem. A gente vê esse tipo de relação que não tem fim, né? Que marca por uma vida toda, que proporciona, né? Um novo patamar profissional e pessoal também, né? Eu acredito muito nas pessoas, né? Acho que as pessoas é que fazem realmente a diferença. Para muitos não é assim, para muitos tu é um número, tu é um código, tu é um resultado, né? Mas a importância das pessoas, ela, ao meu ver, ela é muito relevante, né? E, bom, então falamos um pouco aí da trajetória, falamos do mundo acadêmico, né? Da importância da figura do engenheiro agrônomo e, sem dúvida nenhuma, a história de vocês é única e é fantástica, né? E aí vamos dar uma pitada, né? Vamos fazer já o primeiro incursão no nosso boro, né? Que também nos une. Que pitada era fumar um cigarro. Por aí não teria problema, Madrão. E aí, professor Hitch, dentro isso é uma outra coisa interessante, né? Antes de falar do boro, né? Muita gente acha que o agronegócio é o solo, a semente e a chuva, né? Mas é muito, muito mais complexo do que isso, e que bom, né? Também que é assim. Mas dentro dessas múltiplas facetas do agronegócio e da nutrição, né? Que o boro representa para o professor Witt na história e hoje, né? Enfim. Até gozado, eu sempre fui apaixonado pelo enxofre, né? E tanto é que os métodos de análise de enxofre no solo e na planta são nossos, que eram métodos complicados. Até hoje não dá para quantificar enxofre por absorção atômica, porque ele é ânion. E através do método do corante de bário, reage bário com sulfato, forma sulfato de bário pesado no introdutor de enxofre. Mas daí eu fui desviei do enxofre, como falei ontem, eu fui fiquei pelo boro apaixonado. O Fábio Vale lembra, nós tínhamos aqui um professor de Exalc chamado Moacir Camponês. Fábio, por que ele chamava Camponês? Não sei. Porque o pai dele foi picado por uma cobra e um camponês no Brasil, daí que ficou camponês no Brasil, salvou esse camponês. E ele falou, Vitor, isso não me dá uma ajuda, já que você vem vindo para Exalc. Não tem o jeito hoje de avaliar, de quantificar boro no solo. E eu fiquei lendo aí, e tem uma planta que é a que mais responde a boro, que é o girassol.
Então, nós tivemos a ideia de coletar vários solos, colocamos em vasos, demos todos os nutrientes menos o boro, e plantamos 5 sementes por vaso de girassol. E depois de 20 dias deixamos a muda melhor. E foi interessantíssimo. Você observava que em certos vasos o girassol desenvolvia de um modo fantástico. Em outros vasos, germinava e morria. O que nós fizemos então? Nós separamos os vasos e quantificamos através de uma solução de ácido clorídrico diluído, 0,01 normal, o teor de boro no solo. E fizemos uma correlação. Onde não nasceu girassol? Muito baixo. Baixo, médio e excessivo, que matava o girassol. Então, graças a esse trabalho preliminar do curso do Moacir, deu para estabelecer realmente como saber se um solo é pobre ou rico em boro. E lembrando que sempre, nos demais elementos, tem teor alto, no boro excessivo, que o mesmo boro essencial pode levar à morte. Então, com isso, eu fiquei pelo boro apaixonado e parti. Conversei com o professor Alcardi, que orientou o Fábio. Ele fazia o boro, né, Fábio, pela azometrina H. Isso. E ele me incentivou muito a continuar pesquisando o boro. E a gente conhece muito bem o boro. Nós somos nos Andes, verificamos jazidas de boro, fomos para a Turquia, fomos para a Califórnia, as montanhas rochosas. É interessante, Fábio, que o boro é tão tóxico que nessas regiões onde tem jazida não tem nenhum ser vivo, menos um, que é o flamingo. E já lembra, né, Fábio? Flamingo lembra do Flamengo. E o flamingo era cor-de-rosa, devido à toxicidade de boro. Então, o boro realmente é um elemento inimaginável. Eu sempre falo que o boro é um macro dos micro. Não adianta você fazer todo o manejo do solo adequado se você não interferir e fornecer uma fonte extra de boro. Agora, boro, como nós falamos, os solos não têm boro. A intemperização, devido ao boro ser muito solúvel, levou boro tudo para o subsolo. E esse boro, além de não ter no solo, de qualquer planta responder a sua aplicação, ele é fundamental para dar produtividade, dar qualidade e dar longevidade das plantas. Então você vê, por exemplo, que esse boro está ligado diretamente ao grão. Uhum. Múltiplas funções, né? Duplas funções. O boro está ligado à regulagem da pressão osmótica, de dar maior resistência à seca. Lá no Tocantins, que o Fábio falou ontem, de calipto, então, eucalipto é uma cultura selvagem, vamos dizer. Mas se não tiver boro, não produz uma folha de boro no Tocantins. O mais importante que o calcário é o boro. E sempre o boro, como o Fábio mostrou ontem, está ligado a cálcio. Os dois caminham junto. Quanto mais eu fizer calagem, quanto mais a planta for exigente em cálcio, que vai ter estrutura, mais precisa de boro para fazer as paredes, para unir o boro, para unir o cálcio nas estruturas pepitíricas. Então você teve muita coisa. Isso eu nunca lhe perguntei, Fábio. Você, embora não seja agrônomo, por que você escolheu o boro? Caramba, boa pergunta, professor. Eu escolhi o boro, né, porque a gente tinha já uma experiência anterior, na geração anterior da família da minha mãe. Eles já trabalhavam com boro, mas com um foco de produção de fontes de boro para uso industrial. Cerâmica, por exemplo. Isso, exatamente. E o boro está lá na tabela periódica, né, com múltiplas funções, né? O senhor bem falou sobre jazidas, né, de boro. O Brasil não tem, né? Então é Turquia, Califórnia e aqui mais próximo da gente aqui, Argentina, na Cordilheira dos Andes, né, Chile, né? E aí, como são poucas empresas, essas empresas sempre focaram mais o uso do boro na indústria, porque aí não tem sazonalidade, não precisa fazer experimento, não precisa ver se vai chover ou não vai, né? É uma coisa
mais linear, né? E aí eu comecei a exercitar isso, na época eu tinha 12 anos, né? Então já fazem aí quase 40 anos que a gente tem essa relação. E na época me incomodava, porque naquele contexto a parte boa do boro ia para a indústria e o que sobrava de boro de baixa qualidade é o que ia para o agronegócio. Então aquilo ali me incomodou. Como é que algo que produz o alimento para o mundo inteiro, né, que é o agronegócio, tem o que, vamos dizer assim, tem a sobra do boro. Então ali me ligou um alerta, né? Vamos dar a atenção que o agro merece em relação ao boro, né? E realmente é muito fantástico, né? Eu não sou agrônomo, né? Mas aí dentro dessa complexidade toda do agronegócio e dos micro e macroelementos, né? Micro e macronutrientes, né? É interessante porque por melhor que esteja uma adubação, se não está dando atenção ao boro, vai ser um limitante de produtividade, né? Então, é fantástica a complexidade, né? Do desenvolvimento das culturas agrícolas, né? E Fábio Vale, sei também que o boro tem um lugar especial na tua trajetória, né? Inclusive, fazendo parte da tua tese de doutorado. Na verdade, eu comecei... Quando eu fiz graduação, o micronutriente, qualquer micronutriente, não só boro, era para nada, né? Tanto que eu fui aluno do Vitor Fertilidade do Solo, eu tive professores de adubos e adubação. Naquela época, nos 80, ninguém falava nada de micro, inclusive nas aulas, né? Era uma coisa... Era NPK, né? Assim, praticamente, né? E enxofre, NPK e enxofre. E os micros eram legados. Então, na verdade, a minha formação universitária com micronutrientes foi fraca. Não é porque não era culpa da universidade, do professor, não se falar. O boom de micronutrientes começou nos anos 90, né? Quando foi para o Cerrado, começou a abrir Cerrado, que começaram, inclusive, a surgir as empresas de micronutrientes, né? No meu mestrado e depois no doutorado, professor Alcarde, até que não foi uma ideia minha, foi uma ideia dele, que era uma dúvida que existia, que as fontes de micronutrientes que estavam sendo usadas, eles eram fontes que não eram consideradas fertilizantes pela legislação. Porque o método de análise de fertilizantes, ele não caracterizava a matéria-prima, ele só entregava quanto tem de micronutriente lá dentro, total, era um ataque ácido. Então, qualquer pedaço de metal, qualquer relógio, capô de fusca moído, né, Vitor? Era um micronutriente, era só você atacar com ácido. Tem histórias aí do Greenpeace, mano, isso é uma história interessante para você ler um pouco sobre micronutriente. E depois, então, aí o professor Alcardi, quando eu fui fazer o mestrado, ele falou, vamos fazer esse estudo da solubilidade em extratores mais fracos. A gente começou a avaliar, não no teor de ácido clorídrico que se fazia, mas com água, com ácido cítrico, com citrato de amônio, que não eram agressivos à forma química do nutriente. Então, ele tirava apenas o que era disponível. Aí a gente foi encontrar. Para boro, como já é esperado, porque o boro é uma rocha, né? Não existe um resíduo metálico. Mostrou-se que as fontes eram do jeito que elas eram caracterizadas, estava ok, porque indicavam um teor total, mas praticamente em grande parte é disponível, né? Mesmo as fontes menos solúveis em água, como o tempo, elas vão ser disponíveis, então, né? E quando a gente falava do zinco, do manganês, do cobre, a gente viu que tinha problemas sérios. Então, a gente teve que mudar a lei, porque você usava o metal natural e a planta não respondia. Então, a gente chegou a encontrar, na época, fontes comerciais que o produtor estava usando, que, na verdade, menos de 50% era disponível para a planta. E também eram carregadas de metais pesados, porque eram resíduos de indústria, de metal aí. Tinha um chumbo, tinha... Então, ali que eu comecei, né? Depois, quando eu comecei a trabalhar numa multinacional de fertilizantes, eu fazia a parte de agronômica, pesquisa e desenvolvimento, e a gente foi começar a aprofundar um pouco mais do boro na recomendação no uso, né? E, como sempre, partindo para grãos, que já estava usando. O próximo desafio foi desenvolver o mercado de cana-de-açúcar, né? O mercado de cana-de-açúcar, até 2010, aí não usava 1 quilo de micronutriente. Você ia visitar um produtor, não funciona, não existe, não responde a micronutriente. E eu fui estudar isso, foi ali que surgiram os primeiros estudos nossos, que eu vi que foi até com o autor de trabalhos, que a gente viu que não tinha
boro no sistema. Como que não responde a boro, né? Não tinha boro. E eu comecei a desenvolver, o primeiro produto que a gente lançou, o Vitor lembra bem, né? Era um produto que era focado em boro e molibdênio. Eram 2 micronutrientes que ele estava focando para soqueiras de cana-de-açúcar e tinha uma exigência clara, né? Até relacionado com o boro aí hoje. Ele tinha uma exigência clara dentro a fonte tinha que ser solúvel em água, não era uma fonte convencional de boro menor. Tinha que ser, por quê? Porque a gente preconizava que eu ia aplicar numa soqueira sob o solo, sem incorporar, e que eu precisava que a água da chuva solubilizasse aquele nutriente rapidamente e ele pudesse alcançar a raiz. Então, foi talvez o primeiro produto que a gente lançou aí de impacto com ideia nossa, porque eu trabalhei no desenvolvimento de vários produtos dentro de empresas aí, mas sempre produtos que vinham lá do industrial, e a gente trabalhou no desenvolvimento agronômico. Esse foi um trabalho realmente a ideia foi nossa e surgiu esse produto, né, que tinha essas características que hoje, esse produto não existe mais no mercado, a empresa que a gente desenvolveu, ela partiu para outras linhas depois, mas é ali que começou o contato com o boro, né, veio dos micronutrientes, e aí nós chegamos no boro e aí começou, aí fomos aprofundando mais. E é muito relevante isso, né, porque nós estamos literalmente falando da história, a história construída com uma contribuição extremamente relevante de vocês, né? Em relação a isso. Né? Essa referência até da análise de solo, que a cana não tem micros, né? No solo, na folha, é até hoje usada por pesquisadores, os principais consultores de cana hoje. Às vezes a gente vê alguma palestra deles, aí assiste, ou acha na internet, e essa referência é mostrada, inclusive, aquele trabalho que ele publicou em 2008, 2009, ela é usada até hoje como referência de abertura de palestras dos principais consultores em eventos. Então você vê como que é E hoje eu lamento quando ainda às vezes, né, tá cada vez menos isso, né? Mas quando o pessoal ainda acha que o micronutriente ele é microimportante, né? E parece que a atenção e o orçamento e o olhar estão sempre nos macro, que a gente sabe que são extremamente relevantes, né? Mas a diferença técnica do micro e do macro é quantidade. Somente. Então, não podemos pecar, né, no micro achando que ele é micro importante, né? E eu já ouvi isso do professor Witt há anos atrás, né? Essa questão é o micro com função macro, né? Então, mais ainda é importante que hoje em dia a informação está aí, né? Muito se andou, né? Desde os primórdios, né? Desde os primeiros experimentos com o girassol, né? Hoje não dá mais para errar, né, professor? Em relação a isso. Jamais. Né? O caso do boro é interessante quando a gente fala de essencialidade. Né? Os macronutrientes, a grande parte dos macronutrientes, ele tem uma função ou de estrutura da planta, né? Ou de enzimática. Grandes reações. O fósforo, reações energéticas, né? Grandes reações da planta. O magnésio transforma, a principal função do magnésio ainda é a estrutural da clorofila, né? E os micros acabaram ficando relegados, porque praticamente eles são mais enzimáticos do que estruturais. E o boro, talvez seja o único que tem os dois papéis, né? O boro, ele tem tanto o papel estrutural, que ele faz parte ali das ligações peptídicas, das paredes celulares, formador de estrutura, e também tem algumas reações que aceleram os processos dentro da planta, né? Então, talvez os micros em geral, e o boro dentro disso, ficaram mais relegados por causa disso, porque as deficiências de macro eram muito mais fáceis de identificar, né? Você montava um experimento com e sem fósforo, a planta não saía no chão. Com e sem nitrogênio, com e sem micros é mais difícil você ver, porque como a quantidade é pequena, um pequeno traço que tem ali no solo, às vezes a planta recupera e não mostra todos os sintomas, né? E a gente viu também nesse tempo, né, a Sulboro vai completar no mês de julho aí 24 anos, né? A gente percebe outras evoluções no agro, por exemplo, genética, né? Soja, ciclos mais curtos, né?
Antigamente a gente tinha ali 180 dias do plantio até a colheita da soja, hoje a gente tem variedades aí com 90 dias. Nesse contexto, o boro se mostra ainda mais importante no olhar de vocês? Sem dúvida. E o Fábio falou uma coisa importante, a gente, né, Fábio, quando falava em micronutriente, só havia função enzimática. O boro que mostrou que ele é alta quantidade, fazendo parte de estrutura da planta. Raro. Aí, né, acordou-se para essa função também do boro como composto na planta. E gozado, né, Fábio, que o boro é o único micronutriente que faz parte de compostos na planta. Os demais não tem nenhum. Somente o boro mesmo que faz parte de um composto orgânico na planta. Então esse susto, né, essa palavra quantitativa é que despertou. Agora você falou uma coisa interessante aí, nunca usar a palavra microelemento. O alumínio é um microelemento, porque ocorre pouco na planta. É micronutriente. Alumínio não é micronutriente, é microelemento. E também nunca falar, como dizia o professor Malavonte, elementos raros. Tem raro coisa nenhuma, tem na planta, pô. E nem falar oligoelementos também, elementos raros. Então é micronutriente, chega. Sim. Perfeito. Você falou da parte da soja, né? Que o ciclo encurta, com certeza. E outros cultivos também, né? Como a gente trabalha bastante com perito, eucalipto. Eucalipto é uma cultura que antes demorava 15 anos para colher um pé de eucalipto lá no Mar Breve, 10, hoje com 5 anos. É, E o boro, com certeza, ajudou muito isso, né? Hoje você não se consegue produzir, né? Eu vi em dado momento que um bom manejo de boro no eucalipto poderia antecipar 1 ano, por exemplo. Sim. Sem dúvida. É muito relevante isso. Né? O encurtou. O ciclo encurtou muito, senão não se paga. Como o eucalipto era anteriormente, não se pagaria hoje mais. Né? O próprio café, você vê o café, a população mudou muito de plantas, né? O início da produção, antes era 5 anos para começar a produzir café, hoje 1 ano e meio você já está tirando o café lá. Né? E é uma planta que tem produto, que quando você investe, nutrição, lógico, outras tecnologias também, mas a nutrição, a planta responde. E tem uma coisa curiosa no café, né? Laranja, assim, também, que é o esgotamento, que quando você colhe o café, a planta parece que sofreu, cansada, né? Ela trabalhou muito para gerar aquela quantidade, e depois vai ter uma necessidade de reposição, né? Pesada de macronutrientes, e os micros têm que vir junto, né? Tem que vir junto. Interessante esse ponto, né? Então, vamos pensar num cenário assim. Boro, múltiplas funções. Um solo muito deficiente, não dá para contar com ele. É importante em todas as culturas? Com certeza. E quando você quer comparar milho com soja, por exemplo, sempre o boro é mais necessário, não. A quantidade necessária é maior para a folha larga, que é chamada de dicotiledoras. Então espera-se mais resposta a boro na soja, por exemplo, do que no milho. E outra questão importante também, né? Boro dá para dizer que é comida para a planta, né? Então essa comida a gente não pode fazer uma super refeição e achar que na semana seguinte já não precisa mais comer, né? É a reposição constante. É o melhor também caminho para um manejo mais eficiente. Perfeito. Porque a gente também escuta às vezes, vou fazer ali uma correção, uma boratagem, e aí depois não é a melhor estratégia, né? Não, o boro tem que fornecer com frequência, né? O boro, eu não gosto desse termo boratagem, porque a boratagem leva a entender que eu vou calagem, que eu vou aplicar lá um caminhão de um produto na área e existe anos sem aplicar depois, né? Se eu fizer isso com o boro, eu vou matar as plantas, né? Não posso. Tem esse risco de ter também. Sim, porque agora eu vou trazer 50 quilos de boro por hectare e deixa lá. Não, você vai matar as plantas, você vai ficar vários anos sem produzir na área, né? Então, é um nutriente que tem que ser adicionado sempre, né? Nós escutamos até ontem de um palestrante que ele falava, né? Eu estou recomendando, não por ano mais, mas quando ele fala em rotação de culturas no cerrado, aí 2, 3 cultivos do ano, eu estou colocando todo o cultivo. Não, antes eu colocava todo ano, né? Essa discussão. Todo o cultivo. Na cana. A cana hoje você tem a oportunidade de entrar várias vezes dentro do ciclo, né? No plantio, na quebra-lombo, na folha,
Então tem tanto no solo quanto na fazenda, quanto mais você parcelar, são mix, você comentou, é pobre no solo e pode perder no sistema facilmente. E as funções dele só ele faz, né? Só, então é aquilo, né? Às vezes o pessoal está fazendo um altíssimo investimento em tecnologia como um todo e daqui a pouco está pecando em algo que vai fazer falta, né? E nós, né, no dia a dia, que vivemos literalmente isso há mais de 20 anos, né? Às vezes surpreende até nós mesmos em termos de resposta conseguir isso e um bom manejo, né? Então aí é o outro lado da moeda de ver na prática tudo isso que a gente falou até agora, né? Das funções, da importância dele, múltiplas funções, né? Genética mais, ciclos mais curtos, né? E é realmente surpreendente o que a gente mensura em termos de resultado, tanto em áreas comerciais quanto em áreas experimentais, né? Também percebemos, né, uma tendência de doses maiores trazerem ainda melhor resultado, e eu falo isso porque nós, como Suboro, ficamos muitos anos muito conservadores, né, fazendo um cálculo específico de extração e exportação a cada ciclo, né. Hoje a gente vê que também o aumento da estrutura radicular é um dos maiores benefícios, né, de um bom manejo de boro. Então a gente vê também uma tendência de o que já era bom ficar melhor se a dose for mais adequada, né? Tanto é que no dia de ontem, né, mostrou a relação direta que há entre o zaboro e a planta ter resistência à doença. E um caso fantástico é o caso do algodão. Solos que tem nematóide aumenta boro, que também tem um efeito defensivo, seria a palavra correta. Sim. Então, por isso que o algodão quer bastante boro, devido ao efeito defensivo do boro. E uma coisa que o Fábio também concorda com o Fábio, picaretagem, rochagem, não fala em boratagem, mas boratagem está certo num ponto, a aplicação do boro sempre em área total a lanço. Isso é importante. Sim. Mas é verdade. E quando você fala em reposição, a gente tem aquela fórmula clássica da adubação, né? Do adubação, que a planta precisa, o que o meu ambiente fornece. Então isso é fácil fazer. Eu preciso de 100 gramas, meu ambiente tem 30, falta... Só que tem o fator de eficiência, que é o F, né? Que é muito difícil não levar de consideração. Pro boro, com certeza, o fator de eficiência é menor, vai precisar de mais assim, porque muitas vezes ficou se restringindo a doses baixas, e a gente vê que a dose baixa, às vezes a planta até produzindo, né, mas ela não está adequada ainda porque não está sobrando do solo. O solo está sempre baixo, né? E a gente tem acompanhado áreas aí que tem trabalhado com doses mais altas, café, por exemplo, e que o teor tem mantido alto no solo. Sim. Então, mas aquele solo, originalmente, não conheço lá, eu fui numa fazenda outro dia que está acima de 1 miligrama por decímetro com solo. Isso é raro no Brasil, né? Um solo com acima de isso. E ali, ele está com doses altas, no caso do Borotop, né? Um exemplo, a gente visitou um produtor, e ele está mantendo alto. Só que ele está mantendo alta a custas de aplicação. Ele está aplicando 2,5, 3 quilos de boro por hectare ano ali. Então, a experiência, a gente também está aprendendo. Ou seja, a gente já está com 40 anos trabalhando e está aprendendo. Porque sempre vinha não precisa. Então, você está vendo que está mantendo alto. Só que o produtor, depois quando a gente foi ver as análises de folha, apesar de um cacete estar produzindo muito bem, no solo que o boro já está alto, porque está repondo. Se ele deixar de repor um ano, ele vai abaixar isso. E a planta já mostrando que ele não está no nível alto de boro da folha, ele está no nível adequado, até baixo. Mostrando que a planta está usando esse boro, ele está faltando para ele, ela está gostando da comida ali, né? É isso que ela está falando, estou gostando, mas eu quero mais. Eu aguento mais, Muito bem. E nessa trajetória toda, alguma história emblemática ou algum mito ou algum equívoco que vocês viram em manejo de boro? Vem alguma coisa na lembrança aí? A título de curiosidade? A curiosidade seria em relação ao boro com herbicida, né? Se colocar um ácido bórico numa dose alta, você acaba com a tiririca, por exemplo, que era o símbolo de planta resistente. Então, boro, excelente herbicida.
excelente, excelente. Aplicado, por exemplo, em tiririca, em grama seda. Mata tudo, até a mãe. É. Eu tenho uma história curiosa que quando eu fiz o meu doutorado, eu montei experimentos em vasos, né, e em solos arenosos para buscar resposta rápida, não ter risco de... Como era micro, eu falei, eu vou pegar um solo arenoso com baixo teor de nível e que eu aproveite o máximo possível do fertilizante, porque ele não fique retido na argila, né, coisa do tipo assim. E a gente trabalhou com soja em vaso aqui na Exalc, né, lá no departamento de química, e trabalhou com doses crescentes de boro. Eu queria depois entender o que a planta absorvia e o que a análise do laboratório me indicava, que era a busca da correlação do extrator perfeito. E começou nas plantas de soja as folhas do bacheiro secarem e caírem, né? Mas que coisa que é isso? Literatura não falava nada disso, né? Não existia nada. E é ali que eu fui aprender o que era toxidez de boro. Então, a gente chegou a 4 quilos de boro numa areia, a soja começou a mostrar toxidez. Aí aprendeu. Deu até uma... Porque eu precisava analisar a planta, eu comprei na época saquinhos de papel, então eu ia todo dia, cada 3 vezes por dia, eu passava para tirar as folhas que estavam caindo para eu não perder, que eu precisava analisar ela. Eu não podia perder folha. Olha que coisa curiosa, né? Então, e foi, te aprendeu sintomas de ciência. Quando eu fui lá, eu fui trabalhar, na época na Cargill, né? Hoje é a Mosaic, né? Fui trabalhar lá, e um dos primeiros me chamaram lá aqui perto de Piracicaba, tem um pessoal que comprou o produto, o NPK da empresa, e está com um problema na lavoura de feijão. E eu fui lá ver. Não, tá vendo aquelas folhas estão secando embaixo no feijão, quase uma soja, né? E não, veio um cara aqui e falou que é cobre, outro falou que não sei o que estava seco. Eu bati o olho, eu falei, saí o cara é bom, né? Eu bati o toxidez de boro. Mas como toxidez de boro? Nem aplicou boro aqui, né? Eu falei, toxidez de boro, isso eu conheço bem, né? Saí por cima aí. E levamos para analisar, realmente era toxidez. E o que foi o erro ali? O erro é que a empresa, ela comprava micro, tinha somente zinco no fertilizante, NPK com zinco. E ela tinha comprado um lote de zinco, um fornecedor, que estava contaminado com boro. E veja como é que... Então ele estava aplicando boro em excesso sem saber, sabe? Olha, então é uma história curiosa que na prática, o que eu tinha acabado de fazer na escola foi na prática. Mas é um bom aluno, Vítor? O cara heritou assim, ó, mesmo com o produtor dizendo que não aplicou, ele plantou e tá certo. Sorte que eu tinha feito a tese uns meses antes, né? Senão eu tava feliz. Ele também falou uma coisa interessante, né? A deficiência de boro, parte nova. O excesso, parte velha. Se a bomba do campo está em dúvida, lembre sempre disso. Foi a única vez que eu vi na prática a toxidez do campo mesmo, do campo. E, Vit, falando da cultura que você citou no início do girassol, né? Indo para outro extremo de deficiência. Se for um solo estéril em boro, por exemplo, plantar girassol, a deficiência vai ser nítida, né? Nem germina. Com certeza. Muito. A deficiência de boro é clara, né? Se ela germinar, ela vai morrer o ponteiro, né? Vai bifurcar, vai ficar uma planta feia, né? Uma planta cheia de enfesada, feia. As folhas, é claro que ela deficiência. Então, ou ela não brota, ela nem sai do chão mesmo. Ou... Então, isso é fácil encontrar, não é muito mais fácil, né? Encontrar no campo. Meu solo são blocos. E aproveitando essa bagagem dupla, né? Vocês falaram que o boro também tem aí duplas ou triplas funções. Vocês também, no sentido de serem acadêmicos e, ao mesmo tempo, rodarem o Brasil inteiro, né? Qual é a percepção sobre o estágio que estamos em relação ao manejo de boro no Brasil? Nós estamos no início de caminhada, nós estamos no meio do caminho, o que pode evoluir, qual é a percepção de você nesse sentido? Eu entendo que o Brasil é um dos países que mais está evoluído no manejo do boro nas culturas. Vamos pegar, por exemplo, né, se sabe, o Vale do São Francisco, né? A manga tem um problema chamado softnose. Você também falou ontem que na maçã o problema chama-se pipi, Alguma coisa píquera. é bitter pit. Bitter bean, isso. E sempre a gente alegou que era falta de cálcio. Não é que está errado. É falta de boro devido à falta de cálcio, que é o bitter pit na maçã, que é o softnose na manga. Então sempre está associado. Então, mais uma vez, mostra que o Brasil está evoluído. O Nordeste, a exportação é fantástica.
E principalmente na manga, o caso da podridão interna do fruto, que deprime totalmente a qualidade do produto. Essa desordem nutricional, né, é aquela manga, quando você vê ela bonita no mercado, você corta ela, ela tá com aquele caroço, parece cozida por dentro, assim, essa raiz. Isso se jogava como de relação nitrogênio-cálcio, né? Mas nunca se falou mas o boro está envolvido junto. Envolvido diretamente o boro, o gênio, o boro. Mas que bom, então, percebemos que, e eu tenho tranquilidade para falar aqui, e está sendo super correto em dizer que todos estamos, cada um na sua medida, contribuindo nesse sentido. Demais, Fábio. Demais. Então, eu sei do quanto é importante, né, tudo que vocês, na caminhada de cada um, têm feito com esse olhar, né? É óbvio que a gente também, como Sulboro, existe interesse comercial e as empresas precisam do lucro, né? Mas eu sempre digo assim, o produtor é o grande beneficiado, né? É um manejo de investimento baixo perto do retorno que traz. Nossa, você falou ontem lá, 1 para 23. Que dá isso, né? Que dá aí, né? Que elemento que entrega, né? E a gente também tem um objetivo que eu para mim é uma verdade assim muito sincera, né? Que o Brasil precisa produzir mais sob todos os aspectos, também para minimizar a fome no mundo, né? Não é só sobre ter mais lucro, ter mais resultado, ou colher X sacas a mais, né? Ou X quilos a mais, né? A nossa missão ela vai muito além disso, né? E eu não estou dizendo que todo mundo deva pensar assim, mas o jeito que eu penso é esse, de ter essa função. Precisamos fazer comida. Exatamente. Hoje eu estava lendo, eu sempre uso em palestras minhas, o crescimento populacional é monstruoso. São duas, o balanço entre nascidos e mortos no mundo é 2,3 pessoas a mais no mundo por segundo. Isso eu acho ótimo ter o poder de estatística, e aí eu vou aproveitar esse gancho porque vocês já devem ter ouvido algo sobre isso também. Até 2050 precisa aumentar em 50% a alimentação do mundo, é mais ou menos por aí, né? É muita coisa, né? É demais. São 75 milhões de pessoas a mais no mundo, do jeito que está hoje. Por ano. Por ano. Que louco. Então nós estamos falando em 12 anos para 1 bi. Uhum. Então em 2050 estamos chegando em 10. E é geométrico isso, né? Uma coisa que... 2,3 pessoas por segundo. É só se fazer quanto? Essas 2,3 pessoas que estão nascendo por segundo vão comer quanto? Quantos quilos de carne? Então, eu uso esse exemplo até não falar da pegada de carbono, né? A pegada de carbono é a pessoa que faz. Quantos carros essa pessoa vai ter, quantas televisões, quantas calças jeans ela vai usar. Então, quantos quilos de carne, de alface. E aí o papel do Brasil também é diferente, né? Porque nós temos aqui solo, clima, tecnologia, sem desmatar, podendo aumentar a produtividade onde já produzimos. E também tem áreas que não precisa desmatar, que é cerrado, enfim, que é área que muita gente também confunde, né? O Brasil, para produzir mais, vai ter que mexer na Amazônia. Não tem nada. Lá nós temos 2 safras por ano. Isso é tudo, né? Nem se falou mais safrinha, né? Segunda, eu nunca gostei também da safrinha, da segunda safra. Safrinha é diminutivo. Exatamente. E temos espaço para... E a fertilidade do solo é um dos limitantes, com certeza. E o boro é um dos super limitantes, sem dúvida alguma, porque é pobre no solo. As análises de solo indicam isso, né? Tem como criar. Que bacana. Que bom que a gente está tendo assim esse espaço, esse momento, né? E aí eu sempre passa um filme também, né? Até do próprio momento quando a gente se aproximou, né? Eu não sei que detalhes vocês lembram sobre isso, né? Mas era ali um início da empresa, né? Com mais dúvidas do que certezas, né? E aí sobre isso eu também vou aproveitar esse gancho desse momento para falar um pouquinho também sobre fontes, né? E eu tenho certeza que daqui a pouco todas, numa certa medida, funcionam, né? Sim. Então a gente não é cético quanto a isso, né? Mas também me atrevo a dizer que nem todos funcionam exatamente da mesma forma, né?
Então tem diferenças também em relação a isso. Vocês concordam? Também tem essa visão sobre aí o comportamento das fontes? Não precisamos aprofundar no detalhe. Lógico. Quando ele fala em fonte, bom, primeira coisa, o solo é deficiente. Sempre que eu aplicar alguma coisa que tenha boro, já está sendo positivo. Vamos ver, desde que tenha por mais ou menos solubilização, etc. Sempre vai ser positivo. Qualquer fonte que eu aplique, O pior é não botar nada. eu não estou ajudando. Depois eu botei o ajuste técnico, né? O ajuste para buscar a eficiência econômica. Depois a eficiência agronômica vai ser alcançada em geral com as fontes que eu vou aumentar. De alguma maneira eu vou produzir 10, 15% a mais. Não só para boro, para qualquer fonte. Mas depois nós vamos ter os ajustes finos, né? Os ajustes finos é buscar, quando eu uso muito o conceito da microscopia, né? Que lembra quando a gente fez aulas de micro. Então, o microscópio tem porque quando você vai mexer com uma lâmina de microscópio, você tem um botão macrométrico, você traz a lâmina, você consegue ver a lâmina ali no olho. Depois você tem um botão que chama micrométrico e você enxergar a bactéria, o nematóide na lâmina ali, né? Então, se você não souber mexer só o macrométrico, você traz a lâmina, mas você não vai ver o detalhe. Então, primeiro, vamos trazer o macrométrico, ok. Mas quando eu começar a ajustar a fonte, qualidade, solubilidade, época correta, local correto de aplicação, associar com o implemento, isso é importante também, porque às vezes você compra a melhor fonte do mundo e seu implemento não aplica. Sim. Você está ajustando, aí sim, aí é a busca do econômico. Então aí começa a entrar as fontes mais nobres, com certeza. É aquele produtor que já está usando, né? Então vamos melhorar, né? Melhorar a maneira. Agora, como grande parte do produtor já está usando, então tem muito espaço para os ajustes mais finos aí, aí sim é o ganho, né? Perfeito. Agronômico mais econômico. Interessante esse olhar, né? Essa forma de abordar, né? E eu concordo 1000%, né? Num cenário de caos, qualquer reposição ela vai ser benéfica, e aí é o ganho agronômico, né? Mas a gente também quer, vamos dizer assim, eu acho que o produtor também está atento a isso e deve estar cada vez mais atento, no sentido de ter uma performance melhor, né? Uma alta performance, mais e melhor, sim, para todo mundo, né? E aí eu fico contente também de ver a nossa história, né? Porque muitas vezes o pessoal diz, Fábio, por que vocês não trabalham com outros micro, né? E eu tenho cada vez mais certeza que o foco que a gente teve hoje exclusivamente no elemento boro foram super importantes e assertivos para dar atenção que esse elemento não é feito, né? Eu digo assim, já tem assunto demais para nós trabalhar. Vamos fazer bem feito o boro. Lógico. E eu, quando volto no tempo, assim, eu pensava, se eu for sonhar no meu sonho mais otimista, né? Daqui 20 anos vamos fazer X mil toneladas, né? A gente foi muito além disso, mas isso não é o melhor. O melhor é que ainda tem muito mais pela frente do que já percorremos. O grande beneficiado é o produtor. Não tem notícia ruim no meio disso, né? E eu acho que e aqui eu louvo mais uma vez a presença de vocês, porque vocês dois, não sei exatamente se têm a real noção do quanto vocês contribuíram. E hoje eu fiquei mais ainda entendendo quando eu vejo assim, o micronutriente começou em 1990. É uma coisa que eu não sabia. Então, a história está literalmente sendo construída e vocês têm uma relevância muito grande nisso. Essa parte da legislação também, né? Então, não sou eu só, mas o agro tem uma gratidão enorme por toda essa construção. Nós vamos fazer a nossa parte para ser transparentes e também trazer verdade, né? Eu acho que as coisas, quando tem verdade, elas perduram, né? A história se constrói se tem verdade, senão a gente tem meias verdades e não tem história, né? Mas é muito bacana fazer essa viagem no tempo. Eu estou aprendendo muito aqui hoje, porque eu não tinha essa real noção até da cronologia das coisas, né? De quando se começou a dar uma atenção maior sobre tudo isso, né? Então, muito bacana. Agora, saindo dessa parte técnica, tá? Com tantos anos de estrada,
Eu quero ver alguma história memorável que não tenha nada a ver com boro, alguma coisa que marcou a vida profissional, agronômica e que seja, como é que é? Que não pode ser só para maior de 18 anos, tá? Tem que ter. Menor também pode ouvir, mas aí sim. Acho legal também a gente sair um pouco do. Os Boro, inclusive, o Boro, quando eu lancei o produto Boro para cana lá, né, numa outra empresa, isso é uma história também, tá? Não é só a empresa que ganhou. Eu ganhei uma viagem para a Costa do Sauípe com a esposa, porque por causa daquele lançamento que ele naquela época, aqueles programas da pessoa, inovação na empresa, né? O programa de inovação que tira a empresa, eu fui o campeão no ano, né? Não era isso, lembra? Isso foi em 2006. Não faz muito tempo. Em 2006 eu ganhei uma viagem para a Costa do Sauípe, que estava bombando na época. Nossa, hoje é bom ainda, mas naquela época era o top do Brasil, e eu ganhei essa viagem, eu com a minha esposa, uma semana lá, graças ao Boro. E aí, mestre? Não, toda palestra eu encerro que antes de você ter esses conhecimentos, você tem que ter princípios na sua vida. Então, Liebig, em 1800 e pouco, né, que fez a lei do mínimo, para mim encher esse barril, tem que levantar a altura do barril. E o barril é feito de várias tábuas. E nós transcrevemos isso para a vida. Então, o que é um cara de confiança? É o que tem trabalho, é o que tem amigos, é o que tem família, o que tem Deus e o que tem a pátria. O resto, fácil de negociar. Aí um palhaço lá falou para mim, você não seguiu isso. Sua tábua de família furou. Você está na sexta esposa? Acontece, não pedi para ter 6 esposas, mas com essa sexta esposa veio a chance de ter um filho maravilhoso, né? E principalmente é São Paulino. Então essas coisas aí, Fábio, eu acho que estamos aqui hoje no momento certo. A gente tá com um crédito perante Deus. Caramba, vocês estão produzindo alimento, fibra, energia a custo mais baixo. E queira ou não queira, o manejo químico do solo através da fertilização é o principal meio para aumentar a produtividade. E o boro, lógico, é o que faz parte desse esquema. Realmente é um milagre o uso do boro. Então eu espero, até o Fábio não conseguiu localizar o que significa podcast. Ele falou, cast é equipe, né? Que é para equipe. Agora, podcast é difícil, mas espero que esse podcast deixe lembranças para que nós realmente sejamos merecedor de falar um dia, eu diminuir a fome no mundo. Isso é meta nossa, essa é por acréscimo, lógico. O cara falou assim, você vai na faixa de Gaza, acabou a guerra, acabou a coisa nenhuma. E a fome, filho? 800 milhões por dia vão dormir com algum nível de fome. Então a gente vai dormir tranquilo. Por mim não, a gente vai viver tranquilo, que nossa parte nós fizemos aos méritos. Eu parabenizo o Fábio, puta cara de sorte. Sempre o pai que influenciou dele foi a mãe, rapaz. Você vê que interessante. De ter essa ideia de direcionar o boro não só para fazer boro cerâmica, copo de vidro, é fazer um boro agricultura. E é interessante, Fábio. Depois você me dá o cachê aí. Queira ou não queira, Fábio Vale, a fonte de boro dele é a mais adequada. Ideal só Deus. Então o octaborato de sódio, né, é aplicado no herbicida, na folha. E essa junção agora que você falou do boro granulado é o que há, rapaz. Porque o boro granulado vai diminuir perdas, rapaz. Todas as empresas fazem mistura de grânulos. Por isso é o que há. Mas está de parabéns aí. E fico feliz dessa equipe de divulgação, propaganda não, divulgação de estarmos presente hoje, principalmente com Deus e com saúde, porque ele só fala a verdade, né, Fábio? Agora. Muito obrigado, Viti. Mas eu vou sim aproveitar, né, e fazer a propaganda. A família Borotop, então, tá crescendo. A gente ficou aí todos esses anos, né, trabalhando com o Borotop exclusivamente, né, e aí eu acho que isso também
foi extremamente positivo, porque uma empresa de um produto só, se não entregar não só o que promete, mas se não entregar mais do que promete, tem os dias contados, né? Mas com esse olhar, porque o senhor bem falou, professor, a gente, pelo viés operacional, para também atingir clientes que pela questão operacional a gente não estava atingindo, a gente está aí com 2 variações do Borotop, né? Borotop Gram para aplicação a lanço, Borotop com pH 5 também para águas mais duras aí, para viabilizar melhor aí situações de necessidade de pH mais ácido, né? Então realmente a gente está assim contentes com o passado, o presente e o futuro, né? Otimistas para seguir na nossa missão, né? De contribuir. Nós somos parte da solução de um problema que é não manejar boro, né? Isso a gente tomou muito como missão. Tem muitos eventos que a gente faz literalmente com viés educacional, né? Que são públicos nos eventos que vão lá para aprender e ninguém ali vai comprar 1 quilo do produto, né? Mas que são pessoas interessadas, pessoas que depois têm também atuação nas recomendações, né? Então a gente tem muito consciência desse processo, né? E falamos muito aqui, né, que o boro é essencial. E aí eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês em relação a o que é essencial para cada um de vocês como pessoas. E aí já não estou mais falando como agrônomo, né? O Vit já falou um pouco sobre isso, mas o que é essencial? Começa aí, Xará. Essencial tá de bem com a vida, tá de bem relacionamentos, né? Tá de bem com Deus, esposa, filhas, pai, mãe, todo mundo da família, os amigos, os vizinhos, sempre ser lembrado, né? Com uma pessoa que tá ali para agregar, né? Então esse que eu busco na vida, acho que isso é essencial. Falem de mim, falem bem, né? Eu não sou daquele falem mal, falem bem de mim, né? E sempre procurando se corrigir, né? A gente sabe que todo mundo tem falhas aí. Escutar também, é um pouco difícil isso, né? Eu acho que o principal é isso aí, é estar de bem com todo mundo e correr atrás sempre dos objetivos, planejar a vida e correr atrás dos objetivos e saber o que pode alcançar e o que não é possível, deixa para os outros, né? Muito bom. Daí, como dizia o Saint-Exupéry, acho que ele falou tudo. O essencial é invisível aos olhos. Tira! Bingo. Ele explica tudo. Uhum. E aí fica claro assim a questão dos valores que vocês têm e que eu comungo dessa mesma mesa, né? Falamos aqui em Deus, falamos em família, falamos em amor ao que se faz, falamos em missão, né? Acho que realmente isso para nós também é muito relevante. E tenho certeza que se ele não tivesse também esse nível de afinidade, muito provavelmente a gente não estaria hoje aqui fazendo o que a gente está, porque transcende a questão profissional, né? Da minha parte, com certeza, e eu percebo isso também, né? No coração de vocês, né? E que bom, né? Que a gente pode ser feliz e pode se relacionar no trabalho com verdade, com princípios, com fé, com Deus, né? Não é assim para todo mundo e cada um sabe a sua verdade qual é, né? Mas eu com vocês também me sinto mais perto de Deus, né? E tem amizades que a gente tinha lá na infância que achava que era para a vida toda e que acabam ficando pelo caminho, isso é da vida. Tem gente que a gente encontra em outros momentos que depois a gente leva para sempre também, né? Então, que bom que a gente tá nesse segmento, né? Uma mensagem para os jovens e para o futuro. O que nós podemos dar de conselhos para quem está começando, né? No agro, principalmente. Essa não pode faltar também. Pode começar você. Fale a sua mensagem. Eu diria para os jovens, para os filhos, que a agricultura é essencial. E a agricultura, ela tem um leque enorme, desde mecânica, desde biologia, física, química, matemática, meteorologia. Então, viva de férias. Faça o que você gosta. E diria também que partes de mim se partem de mim.
Isso é mais importante. E como hoje, eu com o Fábio vou deixando um pouco de nós para você e deixando para o povo. Então estou um pouco mais fraco, porque partes de mim se perdem. Então agradeço essa oportunidade. Vamos sempre estar juntos. Amém. Que felicidade é questão de opção. Somente gente. E Vite, uma questão, né, que você deixa também já, e eu acho muito bacana o legado em vida. Eu acho que essa coisa do legado, quando já não estiver mais aqui, eu nunca gostei muito disso. E um legado em vida que eu acompanho há muitos anos, nessa linha da juventude também, é o próprio GAP, né, que eu tenho uma admiração muito grande por essa iniciativa, né, que foi feita para proporcionar oportunidade diferente para quem também tem um nível diferente ali também, hoje, dedicação, né? É por aí, né? Por aí, e como se falou, o GAP oferece essas oportunidades. Seja um agrônomo diferenciado, seja um agrônomo que é o formato de pronto para a vida. Como mensagem minha é o seguinte, para os jovens, estejam preparados, né? Você estudar, nunca pare de estudar. Até hoje a gente estuda, né, Vitor? Essa semana a gente fez uma apresentação, eu estava lá estudando, né? Que sempre tem coisa nova, né? Tem que estar atualizado, estar preparado tecnicamente, mentalmente, né? Em qualquer das profissões, não somente do agro, né? Seja preparado o que vai acontecer, né? E cuidado, e fale a verdade, né? Cuidado com exposições falsas que hoje o mundo não aceita mais, né? Você falar mentiras aí, tentar se aproveitar com mentiras que vão. Então esteja preparado e quando não souber, fale não, né? E vá buscar a resposta para aquilo, depois não adianta você colocar uma coisa que não é verdade, né? E essa questão do aprender não é só para os jovens, né? Porque a gente também tem muitos formadores de opinião no mercado hoje que às vezes também falta humildade, falta sentar na cadeira do aluno, né? Então, eu acho que isso também é um desafio, né? E de que essas pessoas tenham também essa noção do constante aprender, né? A gente lida muito com os consultores que são como é que é um termo que eu vi, o professor de Deus? Eu já ouvi, o pessoal que não tem mais o que aprender, né? E isso acaba sendo prejudicial não só para eles, mas para quem também é influenciado ali naquele meio profissional, né? Então, eu acho que isso também é uma mensagem que a gente passa com toda a transparência, a humildade. Humildade é a chave de tudo. Então, Pode ser melhorado e do que depende de você, faça o máximo para que aquilo seja melhorado. exatamente. Bom, gente, nós estamos indo aí pro final, né? Eu queria mais uma vez agradecer, queria dizer que tinha uma expectativa muito bacana dessa nossa conversa, mas isso foi além. Eu me senti perto, ainda mais perto da história de micronutrientes, não só, mas falamos principalmente aqui da nutrição, micronutrientes, de boro, me senti muito mais perto ainda da história que vocês têm realmente uma contribuição muito grande. Parabéns por essa construção que ainda não terminou e que bom, isso não tem fim, Sim. né? Mas é realmente muito relevante o que vocês se propuseram lá atrás quando decidiram a entrar para a agronomia e realmente me alegra demais tê-los por perto, ter essa relação que não começou ontem nem na década passada, né? Uma história que vem sendo construída. E deixo o espacinho aí para a mensagem final. Aí. Tá bom, agradeço a oportunidade, é uma empresa que a gente confia muito também, né? Por isso que estamos juntos aqui, porque tem várias empresas que querem trabalhar e a gente, não vale a pena, né? Porque queremos trabalhar com a verdade sempre, e aí a Suboro traz isso pra gente, né? Tanto nas pessoas quanto nos produtos, aí isso é importante. Então, parabéns para vocês pelo crescimento, pelas iniciativas, né, e pelo avanço. Então, conte conosco aí para
estamos engrandecendo não só o uso do boro, mas a agricultura nacional. Amém. Amém. Parabéns, Fábio, parabéns, Suboro, pelo 1/4 de século que estará fazendo no ano que vem. Sempre juntos. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos e até o próximo episódio.